Ora viva, sejam bem-vindos ao podcast Viva o Seu Potencial. E hoje temos este podcast um bocadinho mais restrito em termos de pessoal que temos aqui. Da vez passada foi em Viana, depois de uma atividade futebolística, e hoje estamos aqui num espaço um bocadinho mais restrito e eu tenho o prazer de conversar com duas lindas mulheres e o dono do Viva o Seu Potencial. Aqui eu vou apresentar a doutora Shirlene Lino. Boa noite, seja bem-vinda, doutora. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Tenho também aqui a doutora Anacleta Issenguele e o doutor Simão Quiumba. Hoje o tema central é o ladrão do potencial. Será que existe alguém que nos rouba o potencial, uma vez que o potencial é algo que ainda não foi assim descoberto, mas que nós todos temos? Será que existe alguém que rouba este potencial, Dr. Quiumba? Sim, e muito obrigado. Eu gostaria de partilhar com muita gente que o inimigo do nosso potencial somos nós próprios. Como assim? Exatamente. Eu já sabia que esta pergunta poderia vir. Como assim? Primeiro é que nós esquecemos que nós nascemos ricos. Muitos não têm aquela vontade de desenvolver as habilidades que têm. Olha, muita gente diz que o facto de eu nascer, eu vou crescer e algumas coisas vão conectar-se automaticamente. Esse é um ponto negativo para as pessoas. Pois. Então é preciso nós sabermos quem somos, o que queremos para trabalharmos, para conseguirmos aquilo que nós queremos na vida. Porque aprendi alguma coisa na vida que ninguém fará alguma coisa para ti se você não marcar o primeiro passo. Então esse é o ponto número 1. Eu sou o inimigo do meu próprio potencial. Depois é que vem os outros. Shirlene, alguma vez já se sentiu na pele de você própria roubar o seu próprio potencial? Apegando-se na deixa do Dr. Simão. Do doutor, sim, porque o potencial tem muito a ver com a nossa capacidade de, não é? E muitas vezes ele até está ligado àquele que é o nosso propósito. O que é que às vezes rouba o potencial? É nós estamos à procura do nosso propósito. É nós estamos à procura do nosso potencial quando ele já está mesmo aqui, visível, mesmo ao lado de nós. E, portanto, o nosso potencial, o nosso propósito está muito ligado com aquilo que nós sabemos fazer bem. Aquilo que as pessoas às vezes nos dizem, olha, eu gosto, Anacleta, eu gosto de ver-te dessa forma, eu gosto, tu esmeras-te quando estás a desempenhar essa atividade. Então é nós termos aí a questão do autoconhecimento, como bem disse o doutor, e concordo. Se nós termos aí esse autoconhecimento, enxergarmos em nós qual é o nosso propósito e nós vivermos ele, nós vamos conseguir dar o melhor aí do nosso potencial. E várias vezes também já nem sempre tive a maturidade que tenho hoje. Obviamente que várias vezes também já estive perdida em mim mesma e tive de procurar, identificar, e quando descobri qual é o meu propósito, ficou muito mais fácil trabalhar até o meu próprio potencial também e buscar a automotivação. E concordo mais uma vez com o doutor quando diz nós somos os principais ladrões, porque queremos muito motivações externas. Pois. Às vezes eu quero a motivação do governo, quero a motivação do colega, quero a motivação do líder, dos pais, da sociedade de uma forma geral, mas na verdade a motivação deve vir de dentro. Quais são os meus objetivos? Aonde é que eu quero chegar? O que eu faço bem? E portanto, tendo essa motivação e esse autoconhecimento, chegamos lá. Agora é a doutora Anacleta. Sim, O que tem faltado? Principalmente nós mulheres, descobramos o nosso potencial. Primeiro é a falta de motivação ou da automotivação. O que é que acontece? Nós mulheres muitas vezes estamos rodeadas por um ambiente de trabalho onde as outras mulheres fazem a competição entre si. Pois. Elas não estudam, por exemplo, que a Anacleta é uma excelente comunicadora, então eu vou me inspirar nela. Não, elas procuram a parte exatamente negativa do seu potencial ou da sua existência enquanto ser humano e vão tentando fazer vários combates. No entanto, isso acaba enfraquecendo não só a autoestima da pessoa, mas também a autoconfiança, e você precisa ser de facto um ser humano que conheça a sua natureza, que saiba qual é a sua verdadeira missão enquanto ser humano. Eu defendo que todos nós enquanto seres humanos não somos uma missão fundamental para a sociedade, mas somos uma peça fundamental para o mundo, porque nós vamos produzir em qualquer sítio, em qualquer local ou em qualquer sociedade que formos. Então não falamos assim, eu sou uma peça fundamental para Angola, não, eu sou uma peça fundamental para o mundo. Então, isso significa que a todo momento, se eu conseguir plasmar toda esta informação na minha cabeça como palavra-chave, pode vir
forças e alturas, com palavras agressivas, com comportamentos, com desvios, elas não podem me atingir de tal maneira que eu sei exatamente qual é a minha missão. Só para trazer aqui o meu testemunho, eu em tempos estive perto de uma conquista de uma carreira profissional, de mais uma projeção, e no entanto houve em última instância uma comunicação de que eu não fui aceito, ou seja, as referências foram negativas a meu respeito, e no entanto a única maneira de eu encarar aquela situação com maturidade e naturalidade, também espontaneidade, foi eu perceber o seguinte: ninguém tem absolutamente intenção nenhuma de afetar um potencial fraco. Eu sou muito forte e geralmente as pessoas com baixa produtividade, elas não aceitam ser superadas com mulheres, por mulheres. E eu sou do tipo de pessoa que quando eu estou num ambiente de trabalho, eu consigo marcar a minha diferença. Primeiro com trabalho, com entrega e com carisma. Eu não trabalho sem carisma. Eu faço com que aquela pessoa, por exemplo, que saiu de casa de manhã sem motivação, eu digo à minha colega que ela está muito bonita e rio e digo assim: se não fosse você, hoje o mundo não estaria brilhando. Porque para fazer ela perceber que afinal de contas ela precisa estar aqui para que o trabalho flutue, para que o ambiente de trabalho seja favorável. Então, qualquer pessoa, por exemplo, que não tivesse força interior a receber uma resposta negativa. Olha só, eu estava para tomar posse 2 dias depois e recebo a informação de que infelizmente as referências a meu respeito foram negativas, e eu olhei, fui fazer um zoom, fui rebuscar a pessoa que me fez a não aceitação. É uma pessoa com baixo potencial, é uma pessoa com baixo nível de produtividade e é uma pessoa com fraca e sobretudo baixo nível de confiança. Então essa pessoa provavelmente percebeu: se a Anacleta estiver aqui, ele é assim, ele vai me obrigar a mostrar que de facto eu não era aquilo que a instituição esperava. Então a pessoa só rouba o seu potencial de facto quando você permite. No entanto, aquilo foi simplesmente uma força para eu entender: Anacleta, deves te esforçar mais, deves estudar mais, deves te formar mais, porque afinal de contas o que deixa cair mundos e montanhas não é roupa, não é calçado, não é estar de um fato muito bonito. O conhecimento realmente movimenta o mundo, porque nós estamos a ver uma sociedade que muda quando encontramos mulheres sábias. Eu não estou a falar sobre mulheres que vão estar num desafio a competir com homens, porque os homens são peças fundamentais. Nós somos a peça complementar, ok? Sobre homens e mulheres. Os homens precisam existir para que nos sintamos únicas, completas. Exatamente. Mas agora, a competitividade entre mulheres é muito difícil porque as mulheres não estão educadas. A nossa natureza... Mas não é saudável isto? Haver esta competição não faz com que as mulheres, outras mulheres, deem um bocadinho mais, em vez de se sentir assim na zona de conforto? Não. Quando é que não é saudável? Quando a nossa competição entre nós não é positiva, porque nós queremos primeiro mostrar que eu estou em primeiro lugar, mas eu não consigo demonstrar abertamente como é que eu fiz para chegar até o primeiro lugar. Okay? Infelizmente o ambiente das mulheres você pergunta: desculpa, onde é que a doutora Marisa trabalha? A doutora Marisa diz assim: olha, eu sou professora de atendimento de excelência. E você pergunta: doutora Shirlene, desculpa, como é que conseguiu chegar até aí? Ela diz: não, é só orar, ok? Isto significa que mostrou exatamente é exatamente isso que infelizmente nós vemos no ambiente feminino. Eu já sou o tipo de pessoa diferente. Qual é a minha estratégia enquanto comunicadora, enquanto professora para todos os meus estudantes? Eu gosto de mostrar ferramentas e não ensino a ser, ensino a fazer. Por quê? Porque ensinar a fazer eu deixo referências e um dia quando eles conseguirem trilhar outros caminhos, eu sou uma referência. Sim, este é o meu grande objetivo. Pegando só o exemplo que a doutora deixou aqui, o que aconteceu com ela mesmo, o que é que faria se fosse consigo? Olha, enquanto a doutora esteve aqui a falar, me peguei muito na palavra comparação. Comparação, ok. Olha que quando eu estava a elaborar a obra Viva o Seu Potencial, também identifiquei que a comparação também é inimigo do nosso potencial. Ok.
quando nos comparamos a outras pessoas, existem dois elementos. Ou você é superior a esta pessoa ou inferior a ela. Então você ganha ou motivação ou você fica desmotivado. Muitas vezes é desmotivar-se, não? Exatamente. Porque às vezes a pessoa com quem nós queremos nos comparar é longe então, de nós. E depois a doutora disse algo muito importante. Quando a comparação é positiva, isto sim. É claro que pessoas bem-sucedidas o que fazem, eles tendem a fazer amizade com pessoas superiores, fazer amizade com essas pessoas para aprenderem mais. Esta comparação é que é positiva. Agora, quando eu olho para mim mesmo, dizer, uau, eu não sou capaz de chegar onde está o fulano, comparar-me com esta pessoa, eu estou a matar o meu potencial. Eu digo sempre que se o fulano conseguiu, porque eu também posso. O que muitos nós esquecemos é que queremos fazer exatamente conforme esta pessoa faz. Esquecemos que cada um tem o seu dom, tem o seu propósito, tem o seu talento. E nota que quando escrevi esta obra, eu disse que a vida é um processo. Os que estão no auge hoje começaram exatamente conforme você está a começar. Eles seguiram o processo. E nós, quando conseguimos seguir o processo, eu lhe garanto que você está a semear ou está a lançar uma semente para a terra fértil. As coisas dão sempre certo quando você segue o processo. Doutora Girlene, nós usamos regras de outros, não é, para medir e faz com que nós queiramos dar saltos muito altos logo de imediato. Portanto, nem toda a gente está preparada, mas é importante que se quisermos chegar aí ao viver o nosso potencial na plenitude, temos de respeitar o processo. E esse processo passa por autoconhecimento, identificar o nosso propósito, depois de identificarmos, termos aí valores muito enraizados em nós e trabalhamos aí o autodesenvolvimento. Sem nos desenvolvermos, sem nos capacitarmos para estarmos à altura desse potencial, de modo algum também conseguimos vivenciar ele na plenitude. E estarmos aí e sabermos que neste processo vão haver altos e baixos. Não vamos aqui só esperar que o processo que decorra de uma forma perfeita ou linear, não é? Nós temos que saber, e como aconteceu aqui com a doutora, que porque nós somos autorresponsáveis dos nossos próprios atos. O nosso sucesso e o nosso insucesso é a nossa própria responsabilidade. E se nós nos limitarmos quando vivenciarmos uma situação menos boa, vamos estar a comprometer os nossos objetivos. Nós temos que pegar naquelas situações, pegarmos naquelas pedras que vamos encontrar ao longo do caminho, fazer elas de degrau e usarmos para subirmos, não é? Para alcançarmos os nossos objetivos. Então, sim, nem todos estão preparados. Isso requer aí um trabalho mesmo, um trabalho de casa, mas é pensarmos que o desistir também não é a solução. Não pode fazer parte. Não é a solução. Se nós desistimos mais distante ainda, ficamos do nosso propósito. Portanto, temos mesmo aí muita calma nessa hora, e porque quando é assim, quando nós conhecemos o passo a passo, mais facilmente conseguimos, ainda que por alguma situação na vida voltarmos a cair, conseguimos fazer o caminho. E qual é este passo a passo, doutora? Como é que a pessoa vai descobrir o seu propósito? Parece que é um bocadinho difícil. É difícil, mas é olharmos para o nosso talento, porque o propósito é nos dado. Nós já nascemos com esse propósito. O mais difícil realmente é identificar. Nós temos que olhar o que é que nós gostamos de fazer. O que é que as pessoas à nossa volta são muito responsáveis também, até para a identificação desses propósitos. Tem sempre algo que dizem, olha, Anacleta, tu fazes muito bem esses bolos. Olha, Anacleta, tu tratas de cabelo, porque às tantas eu estou a me focar para um ramo que não é. Pois. Está totalmente contrário àquele que é o meu propósito. Então é olhar para os meus talentos, é olhar para aquilo que realmente eu me esmero a fazer e começar a investir naquilo. Investir naquilo e construir, procurar desenvolver. Se eu já achei desenvolver-me, capacitar-me cada vez mais para viver na plenitude do meu potencial. Doutora, parece que nem todos estão preparados ainda para formar-se primeiro e depois dar os passos subsequentes. Ok, eu sempre digo, não só para os meus estudantes, as minhas irmãs, os meus irmãos. Eu sou de uma família extensa, de 10 irmãos. Uau. E eu, sim, senhora! Sim, por acaso a minha mãe reproduziu e então isso aprendi com a minha mãe. A minha mãe diz desde o início, desde tenra idade, a minha mãe fez-nos entender
que, infeliz ou felizmente, nem todo mundo granjeia pela formação. Isso é algo para deixar bem claro. Há pessoas que não nasceram para ser doutores, mas nasceram para ser inventores. Para termos uma noção, há muitos grandes inventores no mundo que não têm ensino médio, que não têm universidade, mas eles têm pensamento, é aquilo que é o tal potencial. Conseguiram descobrir o seu talento desde tenra idade. E eu poderia dizer que o potencial, o talento é o quê? É a junção de eu descobrir o meu chamado, insistir nele, usar vários recursos e ferramentas para que eu seja reconhecida nesta área. E eu desaconselho uma pessoa, por exemplo, a fazer curso superior e não dedicar-se ao curso superior. E há aqui diferença entre ir para a escola e estar inscrito na escola. Muitos estão inscritos na escola, mas não conseguem alcançar os objetivos. Então eu vou separar aqui formação mas objetivo. O que seria objetivo? É o descobrir aquilo que eu realmente sirvo, aquilo que eu quero servir na sociedade. É pela luta da formação que temos uma sociedade de invejosos, de imediatistas e de competidores sem causas. Há pessoas que, por exemplo, ela gosta muito de ti quando vocês estão no mesmo patamar. Quando já sabe que você vai levar, ela já não te suporta. Mas por que você não deixa de seguir na rede ela é muito convencida, mas o que é que ela te fez? Ela nem sequer sabe argumentar o que é que você fez. Significa que esta pessoa não descobriu o seu chamado. Esta pessoa não sabe por que ela de facto existe, o que ela vai fazer na sociedade e qual é a sua zona de conforto. Eu digo que a zona de conforto não é só aquilo que eu sei fazer, é a minha autoconfiança, é eu saber assim, eu vou competir com a Shirlene, mas num ambiente positivo, onde eu vou aproveitar as valências dela, eu vou roubar as valências dela, para falar de um roubo positivo, e ela também, se for uma pessoa atenta, vai fazer exatamente a mesma coisa. É esta permuta, este sentido de troca, a partilha que nos faz a formação. Porque o professor, nós falamos tanto de formação, o professor não é senão um ser humano experimentado para uma determinada área. Cada uma de nós também poderemos ser, mas precisávamos de entender qual é, de facto, o meu objetivo. Eu costumo ver, mesmo em grupos de trabalho, eu na universidade, os meus alunos sabem, não existe aula individual. Todos os meus estudantes só estudam em grupo. Por quê? Porque eu gosto de promover a partilha de conhecimento, a interação, porque juntos nós aprendemos melhores, somos mais fortes e conseguimos partilhar na harmonia. Quando nós estudamos de forma individual, nos tornamos tão individualistas que não queremos que o colega saiba qual é a minha ideia. Exatamente. Okay? Então, há uma chamada muito forte de atenção para a sociedade. Infelizmente, as formações acabam muitas vezes individualizar o homem. O homem, muitas vezes, quando é formado, ele não entende que a minha formação é para partilhar com a sociedade. Não quer partilhar, é para mim, ponto final. Fica com o sentido de vaidade. Ela é doutorada em X. Ela é mestre em comunicação, marketing e publicidade. E quando já alguém vem te abordar sobre o curso, olha, não é fórum próprio para eu falar sobre isso. Então, é aquela barreira que nós vamos ver, que infelizmente uma sociedade deprimida, eu digo que nós somos uma sociedade deprimida por valores e também por aquele fator da socialização em que as pessoas se isolam quando elas sentem que elas têm uma posse. Não sei se vocês conseguem entender onde eu quero chegar. Quando elas estão numa situação de relevância, de altura, elas se isolam. Quando elas estão numa situação de fragilidade, querem estar misturadas. Isso é o tal, como é que eu posso dizer, o vitimismo de um cidadão. Entender que ele não pode partilhar coisas positivas com os outros, mas ele pode usurpar aquilo que é positivo dos outros. Então, logo temos uma sociedade onde ninguém quer dizer ao outro, de facto, o que fazer para ser um profissional de excelência. As mulheres, por exemplo, que roubaram-se o seu próprio potencial, elas vão para uma empresa, já querem saber em primeiro lugar quem é o chefe, para seduzir o chefe, porque ela já meteu na cabeça dela assim, em Angola, se eu não namorar, eu não vou conseguir, ok? Esta também rouba-se o seu potencial, infelizmente, temos essa sociedade assim estruturada. Umas como eu digo assim,
eu vou chegar aqui. Neste momento, se me perguntar, eu estou na instituição que eu sempre sonhei? Não, mas estou a fazer o que eu sempre sonhei, fazer um trabalho com amor, com entrega, com dedicação e sobretudo com carisma. Agora, onde eu vou estar daqui a X anos, isso vai depender dos passos que eu vou dar, e o universo também, quando você faz coisas boas, ele se encaminha de te colocar onde você realmente merece. Então é assim como eu encaro a vida. Uau! Viva o seu potencial. Sim, senhora. Doutor Simão, quando decidiu escrever esta obra e dar o nome Viva o Seu Potencial, sabia que este era o seu forte? Não vou mentir. É um processo que até hoje, quando eu pego na obra, leio, abro folhas, eu digo uau. Primeiro que eu acho que Deus estava comigo ao lado a dizer-me escreva isto. Porque quando partilho muita informação que está aqui neste livro, não vou lhe mentir. Tudo que estamos aqui a falar, se abrirmos uma das páginas no livro, vamos encontrar. Aí está. Então eu escrevi esta obra mesmo para ajudar as pessoas, conforme a doutora aqui disse, que o mundo é controlado por pessoas que nem diploma têm. É que muitos de nós nos colocamos numa caixa fechada, porque não temos diploma, não temos a formação para fazermos aquilo que queremos fazer. E a doutora disse muito bem, quando descobrimos o talento que temos, as habilidades naturais que nós temos, as coisas fluem sem nenhum problema, as coisas casam. Então o livro Viva o Seu Potencial tem ferramentas adequadas que vão dizer à pessoa que você é capaz de alcançar qualquer coisa. Então nós temos tudo para ter tudo. Muito bem. Doutora Shirlene, nós, quando estávamos aqui a almoçar, tivemos uma conversa assim sobre trabalhar ou não na função pública. E há muita gente que até hoje sonha entrar para a função pública. Acha que essas pessoas que sonham trabalhar para a função pública e não de forma particular, não conseguiram ainda descobrir o que elas são capazes de fazer, precisam entrar para a função pública e depender somente da função pública, ainda que só estejam lá sentadas e tal, assinar o livro e depois saírem para casa? De modo algum que ainda não tenham encontrado o seu potencial, porque para além do potencial existe algo que já foi aqui referenciado, que são os objetivos que eu tenho, não é? Eu tenho já aí o meu propósito, que até é nato, já identifiquei o meu talento, mas eu também posso ter aí desafios ambiciosos, eu posso desafiar-me a abraçar um desafio aí diferenciado. O que eu tenho de fazer é realmente, para além de olhar para esse desafio, é preparar-me, estar à altura deste desafio, porque desde que nós queiramos, é possível nós nos moldarmos a. Eu conheço pessoas que inclusive já fizeram conversão de carreira, formaram-se em marketing, hoje trabalham numa área de engenharia, tiveram que fazer uma segunda formação, tiveram de adequar-se, formou-se em engenharia e nem sequer atua aí na área de engenharia. Então, não é sobre aonde eu vou trabalhar, é sobre os meus objetivos. Não é sobre os meus objetivos. Eu quero trabalhar na função pública, por que eu quero? Para fazer o quê? Porque também existe aí uma falsa crença de que na função pública não se faz carreira. Que na função pública estagna-se aí, a pessoa fica estagnada. Mas na verdade vai depender da minha entrega, da minha desenvoltura, do olhar da dificuldade. Eu posso ser até o que a função pública estava à espera. Se calhar a função pública estava à espera de uma Shirlene que vai lá e vai fazer de frente para poder, e vai conseguir fazer carreira. E nós temos N exemplos de pessoas que entraram para empresas que supostamente pessoas estavam lá 10, 20, 30 anos na mesma posição, mas entraram já com uma mentalidade, com uma orientação diferente e conseguiram destacar-se. E há algo aqui que está a ser também muito referenciado, que é a questão das interferências externas, é? Pois. E que vai haver, sempre vão existir essas interferências externas, mas o que deve prevalecer, o que deve sobrepor as interferências externas é realmente também o meu propósito e os meus objetivos, aonde é que eu quero chegar. Eu não posso me deixar abalar, porque sempre vai ter inveja, sempre vai ter pessoas menos satisfeitas, sempre vai ter pessoas que querem puxar o meu tapete, sempre vai ter, e depois aí realmente é que vem a desenvoltura, aí é que entra a minha performance para conseguir alcançar, para conseguir atingir o meu sucesso. Eu tenho de ter aí meio que como um bloqueio, como que um antivírus, né? Faça essas situações e até conseguir contornar, porque a vida é sobre nós conseguirmos nos superarmos e é sobre também nós servirmos, e não sobre servirmos a nós, nem sobre fazermos esperando ter o retorno. Muitas vezes nós vamos fazer e nem somos nós vamos ter esse retorno. Muitas vezes vão ser as próximas gerações a
terem esse retorno. Então, vamos fazer nós a diferença. Vamos fazer nós a nossa parte bem feita para que possamos gerar aí um efeito multiplicador, um efeito diferenciador na sociedade. Sejamos nós a diferença que queremos ver na sociedade. Portanto, ir para a função pública ou função privada, ou ir para o privado, ir para qualquer função, não é o fator determinante. O fator determinante é o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Sim, senhora. Doutora, desculpa, enquanto a doutora esteve falando, Sim. fiquei atento em algo importante que eu acho que também é inimigo do potencial. Forças externas. Externas. Pois. Isso é impactante. Muitos amigos que temos hoje não querem que a gente vá para o ar. Com certeza. Não querem que você consiga alguma coisa. É. Porque eles querem que você esteja no No mesmo mesa, nível. Ou abaixo. a conversar, Ou abaixo. Ou abaixo, Yeah. sim. a terem a mesma conversa, porque aprender alguma coisa que os amigos não querem que você mude. Quando você mudar, será o obstáculo. Isso cai naquilo que a doutora disse. Quais são os meus objetivos? O que é que eu quero nesta empresa? O que é que eu quero neste ramo? Para eu ser aquilo que eu quero ser amanhã. Porque seus sonhos são seus sonhos, não são de todos. Então você é responsável por aquilo. Você é que tem que pôr combustível todos os dias para conseguir o que quer. Porque se esperar os amigos, Mas é domingo. exatamente, são as duas coisas. É verdade. Aprendi com os amigos o que fazem, o que estragam. Então é preciso sabermos com quem andamos. Sim, as interferências externas intermitentes. Não, Elas só vontade. afetam se nós permitirmos. Se nós dermos essa abertura. E toda essa interferência externa não vem só de amigos, até de família. Até no seio da própria. Está no livro, não é? Até no seio da própria família nós vamos encontrar. Tu já nunca mais apareces nos encontros familiares. O que é que tu se nunca passa? atendes. Yeah. Mas queres fazer isso porque não, isso não vai funcionar. Dê-me só X, dê-me A, dê-me B. E nós às vezes não conseguimos dizer um não. Não. Exato. E nós temos que realmente, quem quer viver o seu potencial na plenitude, tem de saber dizer não. Muitas vezes até na própria família eu vou ter que dizer não, vislumbrando poder amanhã ter muito mais, até para o benefício da própria Da própria família. pessoa, pois. Portanto, eu conheço pessoas que tiveram que dizer não à mãe, tiveram que dizer não ao irmão, tiveram que dizer não à esposa, enfim, porque ele já tinha identificado que pode muito mais se dizer esse não. E muito importante também dizer aqui, as interferências externas sempre vão existir, mas o nosso não, ele acaba sendo um fator muito determinante, porque sempre que nós dissemos sim ao outro, quando tínhamos que dizer não, estamos a dizer não a nós mesmos, estamos a dizer não aos nossos sonhos, estamos a dizer não à nossa carreira, estamos a dizer não à nossa família, estamos a dizer não aos nossos objetivos. Portanto, cuidado ao dizermos sim quando deveríamos dizer não. O não é muito importante para vivermos o nosso potencial. É Sim, possível. Olha, enquanto a doutora falava de que membros familiares também podem ser inimigos do potencial, está mesmo no livro Viva o seu potencial. Eu vou ler. Um dos inimigos do potencial está aqui. Membros familiares. Diz o quê? Por mais incrível que pareça, até mesmo seus familiares querem dar conselhos que vão fazer você não ir à luta pelos seus sonhos. Porque muitos deles tentaram, não deu certo e não querem que alguém mais tente para não sofrer ou passar por aquilo que eles passaram ou simplesmente para você não estar acima deles. Por fim, eles vão rir, visto que querem companheiros na mesma mesa para produzir os mesmos resultados de sempre. Muitos estão insatisfeitos com a sua mudança porque eles querem continuar a jogar o jogo de mediocridade, os medíocres. Aí esta obra que é interessante. Muito, muito. Demais. Enquanto o doutor falava, eu vi aqui uma excelente passagem que, infelizmente, a derrota, o fracasso tem mais companheirismo do que casos de sucesso. Exato. Por exemplo, as forças externas existem em todos os ambientes, principalmente em três grandes que você percebe. No amor, você vai encontrar que a tua família ou não gosta do teu companheiro, mas o companheiro não fez nada. No serviço, a colega que é a tua amiga de carteira conversa bem contigo e atrás ela vem a pior informação. Ok? E depois tem a outra questão que é muito, muito complexa, é a relação de amigas. Quando é que a tua amiga é a tua força externa mais negativa? Ela está contigo
a ouvir todos os teus sonhos, os teus projetos, e ela luta exatamente para te superar. Então, olhando para todo este ambiente, o ser humano deve, em primeiro lugar, olhar, e graças a Deus é isso que eu pratico na minha vida. Eu não tento e não gosto da ideia de eu me comparar a minha vida com a vida de ninguém. Muito bem. Eu encaro que eu sou a Anacleta, eu sou um projeto único, eu sou exclusividade. O resto que acontece são pessoas também únicas que eu respeito. Posso espolhar-me em algum exemplo positivo, mas eu nunca quero ser exatamente o que a pessoa é, porque eu não sei eventualmente como ela fez para estar aí. Há pessoas que escolheram os piores exemplos, mas subiram de vida. Mas você olha para ela e ei, a fulana é um exemplo, mas você não sabe o que ela fez para ser exemplo. Então, é um conselho muito vivo para a sociedade. Você tem simplesmente que viver com as armas que você tem e vai à busca de outras sem ter que pisar no planeta. Pisar no planeta é você ter de namorar para conseguir, ter de trilhar caminhos ocultos para conseguir e, sobretudo, ter de forjar perfil. Forjar um perfil que não é seu, porque você quer que a sociedade te encare de uma outra forma. Quanto mais nos atrair do universo, quanto melhores formos na nossa comunicação, mais assertivos vamos ser. E há casos que eu não fui para a escola, mas eu convivo com um ambiente de pessoas assim, multidirecionais e também pessoas treinadas, e eu acabo, afinal de contas, aprendendo mais do que uma pessoa que está na escola, mas ele está tenso. Exato. Eu estou num ambiente tão aberto que eu ouço o que a doutora Shirlene diz, eu ouço o que a jornalista diz, eu ouço o que o doutor Kanda diz, e eu vou juntando cada um desses estratos. Eu tenho uma comunicação melhor do que uma pessoa tensa, porque as pessoas tensas, elas vão fazer um plano, mas no sigilo, nas escondidas, e elas roubam-te de tudo um pouco, e no final de tudo você sente-se superada, baixam-te a autoestima e dizem-te assim na tua cara: eu vejo que lutas há muitos anos, mas não consegues. Eu acho que não estás a lutar bem, não. Ela não lutou bem porque ela passou por degraus, ou seja, pulou os degraus. Etapas. Mas você, infelizmente, como não teve este conhecimento, ficas a te espelhar tanto numa realidade externa que você não sabe como foi construída. É aí onde nós vamos ver a sociedade com inúmeras frustrações. É como, por exemplo, também no casamento. Há mulheres que roubam o seu potencial conquistando homens com bens materiais, não com a sua força natural. Exatamente. A mulher que, se o cabelo dela não tiver alisado, ela acha que não é bonita. Por exemplo, você olha para a Nelma, você vê uma beleza natural na Nelma, mas a Nelma, ela aceitou, ela teve a autoaceitação como ela é. A Nelma, eu estive a conversar com ela, a Nelma disse assim: eu confio em mim, hoje eu tenho maturidade, eu passei por várias situações. Quer dizer, é um aprendizado que você deve olhar para si com uma autocapacitação de que eu sou isto, eu vou lutar para isto. Agora, se você cria padrões e você percebe que não é fácil atingir a estes padrões, você vai ficar com a autoestima baixa, você vai ficar com frustração, e é muito difícil encontrarmos uma coisa positiva numa pessoa frustrada. O potencial de um ser humano frustrado já não é potencial, ok? Porque vamos dizer baixo potencial, porque tudo que sair da boca, da intenção, do coração, é negativo. Da alma da pessoa também é negativo. Até a própria roupa é negativa. Exato. Por quê? Porque a pessoa só comunica com escuridão. Não é a cor preta, não. A maneira como você, como a pessoa veste. Às vezes ela vestiu tudo branco, mas quando ela tentar sentar, você percebe logo que esta pessoa está inibida. Quando você tentar comunicar, ela faz cara feia, percebes que esta pessoa é negativa. Quando você tentar dizer que ela está bonita, não acho. Quer dizer, é uma pessoa que está sabotagem. Pois. Também é um dos vilões aí, né? Do potencial. Oh, meu Deus, deixa-me cá ver a hora, né? Porque a conversa está tão boa. Será que ainda vamos a tempo de despertar esta sociedade angolana que anda frustrada? Anda mesmo frustrada. Será que ainda vamos a tempo de recuperar isto? Os jovens, principalmente, reconhecerem que têm potencial a ser explorado e da melhor forma? Doutora, eu vou dizer que sim. Sim. Porque assim, nada está perdido. Eu estou a dizer que nada está perdido no âmbito da pessoa. Eu sou o que sou hoje, e eu gosto de dizer que eu não sou o que eu sou o que eu posso ser. Como assim? Tem uns enigmas? É assim, quando nos consideramos que eu sou o que sou, eu vou pensar no passado, e quando eu digo no passado, é de tudo que eu fiz errado. Sim.
quando eu pensar em tudo que eu fiz de errado, sou uma vítima. Nota que uma vítima dificilmente vai em frente. Ele está sempre a pensar no ontem. Eu não posso conseguir isto porque eu fiz isto ontem. Não posso fazer aquilo porque, olha, fulano magoou-me ontem. Você é uma vítima, mas eu gosto de dizer que o espírito de vitimismo tira-lhe a possibilidade de tudo que você é capaz. E eu concluo dizendo, peça perdão a você próprio, a seus pais e a todas as amizades que te magoaram. Eu te garanto que você será uma pessoa bem-sucedida. É claro, a sociedade angolana, eu digo o mundo, precisa do seu potencial. Então você é responsável por descobrir este potencial, porque o mundo precisa comprar o produto que existe em ti. Tudo depende apenas de ti. Obrigado. E sobre o diagnóstico que se faz da sociedade de hoje, podemos apontar sim a uma carga de frustração, mas este não é o único fator determinante. Existem vários outros fatores e um deles é que a nossa juventude perdeu a esperança. Nossa juventude está sem esperança. Então, para mim, sim, a solução, e dizer que essa solução passa por essa juventude ou essa sociedade não limitar-se. Porque a limitação também está aí, faz parte dos ingredientes, né, limitadores aí do grande potencial. É um grande ladrão do potencial. Quando nós nos limitamos, não, eu não consigo fazer isso, não, isso só serve para o doutor, não, isso só serve para o Kanda. Será que? Eu há tempos fiz um workshop, participei, ministrei, né, um workshop junto com mais outros painelistas. E convidamos algumas pessoas a estarem neste workshop. Inicialmente, as pessoas tinham de pagar um valor para lá estar, mas também tínhamos alguns convites a oferecer. E eu ofereci a um jovem. E esse jovem começou a perguntar-me, eu disse, olha, pode ir, já está o seu nome, mas não tenho que pagar. Eu disse, sim, tinha que se pagar, mas nós já oferecemos. Mas será que não vão complicar na porta? Mas será? Já está cortando barreiras. E, portanto, existem pessoas que para cada solução têm 10 problemas. Existem pessoas que para cada problema têm soluções, como também existem pessoas que para cada solução tem aí N problemas. Então, para mim, a grande solução para a falta de esperança, que hoje já é pensar, não nos limitarmos, o mundo, temos um mundo inteiro para desbravar. Não deu certo nessa empresa, tem outra empresa. Não deu certo nesse negócio, tem outra empresa. Não é porque uma flor te picou, não é porque uma flor tem espinho que você tem que odiar todas as flores. Existem aí mais possibilidades. E outro elemento muito importante a referenciar, que pode ajudar, é a superação. Ou mais do que a superação, seria a capacidade de nos reinventarmos. Seria mesmo essa, a capacidade de nos reinventarmos. É possível sim nós chegarmos lá, desde que volta e meia adaptemos o curso, né, das coisas, da situação, para vivermos na plenitude o nosso potencial. Que nem os rios, né? Que nem os rios, contornar os obstáculos, mudarmos mesmo, porque hoje o mercado está muito dinâmico, a sociedade está muito dinâmica, ela sofre muitas mutações. Eu, por exemplo, enquanto consumidora, era muito preguiçosa a fazer compras online. Mas o que aconteceu depois de um tempo? Eu estava a perder os melhores produtos, porque muitos produtos só estão disponíveis online. Eu tive de adequar-me a esta realidade. Então, desta mesma forma, quem quer viver o seu potencial também tem de fazer uma leitura. Eu dou formações, né, de atendimento, por excelência e ética, já formei muitos jovens e sinto que sou muito responsável, sou fazedora. Aí não digo só de mentalidade em si, mas fazedora mesmo aí da forma como as pessoas vão encarar a vida e a forma como vão agir e até o seu lado profissional. E que uma vez estávamos a falar que hoje o mercado está muito robotizado, as empresas estão a substituir os seres humanos por máquinas e tudo. E uma das formandas pergunta, mãe, formadora, eu que me formei em contabilidade, como é que é? Eu disse, nós temos agora que nos adequar, temos que olhar para onde é que o mundo está. Hoje o mundo está muito voltado para marketing digital. Pois. Está muito, hoje quais são as profissões mais solicitadas? Hoje é social media, copywriter, design gráfico e tudo que está relacionado. Então, desde que nós nos adequemos, nos reinventemos, conseguimos sim chegar lá. Sim, senhora. Eu sinto que a sociedade, como está frustrada, é possível o resgate. Mas para o resgate, nós, as pessoas com missão, os seres humanos com missão no mundo são poucos. Ou seja, você pode ter uma sociedade com aproximadamente 35 milhões de habitantes e provavelmente você tem apenas 27% da população, pessoas capacitadas para salvar esta margem de 34% ou de perto de 35%.
muitas mulheres também e homens também já roubaram-lhes o potencial. Os homens entendem que tem de ir para o ginásio, ser aquele todo gostoso. A mulher já entende assim, se eu não fazer jardas, não vão olhar para mim. Eu sou do tipo de mulher, eu tenho excesso de autoconfiança. Eu saio à rua e digo assim, podem não me olhar em 3, em 4, mas o meu dono, no dia que olhar para mim, nunca mais vai esquecer. Sim, isto é que nós devemos ensinar à sociedade, ok? Uau. Ensinar que a sociedade, a mulher não precisa de ter jarda. Não, você precisa, se quer jardar o teu potencial, jarda a cabeça, a mente com o livro. Mas nós não estamos educando mulheres assim, você vai num restaurante, um homem, por exemplo, que não é educado, um homem que não é sábio, vai para o restaurante, ele a primeira coisa que quer olhar para uma mulher nádega, é grande ou pequena. Agora, um homem com princípios, ele quer saber primeiro na mulher, quantos países tem a África? Ela já começa a te dizer, parece que tem 10, você vivo vai perceber essa não sabe. Qual é a maior província de Angola? Ela não sabe que a maior província de Angola é Mochico, então você já fica... Quer dizer que é Luanda, né? Está a perceber? Não é Luanda, porque Luanda é onde vive 27% da população. Sim, mas 27% da população de 18 províncias é muito pouco. Mas agora, há homens também fúteis. Esses homens também roubam o potencial das mulheres, porque estão a ensinar na mulher a ser bonita, não a ser uma boa cidadã. Ele te diz assim, na minha mãe, no dia que eu te apresentar a minha mãe, tens que ficar com aquele fato, e a mulher vai só toda bonita, chega a cabeça e está tudo vazio. Agora, o próprio homem também que quer mostrar essa série de mulheres, ele também tem uma lá no fundo no cacifo, que é aquela mulher que dá para apresentar, por exemplo, nos eventos de saída, mas essa dá para apresentar nos eventos de jarda, para termos uma sociedade frustrada, literalmente frustrada, mas é possível resgatarmos. Como é que vamos resgatar? Devemos fazer palestras, círculos sociais de conversas positivas como estas, e dizer que a nossa missão é reestruturar positivamente a sociedade. Enquanto temos vida, enquanto somos vivos, tudo podemos fazer até que Deus nos tire a vida. Então, a nossa missão aqui é trabalhar no comportamento, na abordagem de mudança do ser humano. E o Viva o Seu Potencial chegou na hora exata, Dr. Simão. Exatamente. Há muito trabalho pela frente. Aí na parte traseira do livro tem algo que me identifica. Do outro lado. Do outro lado. Lá em cima diz alguma coisa. Todos que mudaram o seu percurso de vida, mudaram primeiro a sua forma de pensar. Ai, que lindo. Parece que houve aqui uma comunhão. Este livro aqui, enfim... O nosso tempo já se foi embora, infelizmente. Nós precisamos ajudar a nossa sociedade a descobrir o seu potencial, principalmente a juventude, que é a mais sacrificada. Doutora Shirlene Lino, muito obrigada por ter aceito este convite e claro que teremos o prazer de estar consigo numas próximas ocasiões. Eu que agradeço, não é? Foi aqui um debate muito bem conseguido, com insights aqui que acredito que os nossos espectadores poderão identificar e viver o seu potencial. Agradeço mesmo muito e fico aí aberta, disponível para próximas oportunidades. Com certeza. A doutora Anacleta Issenguele, muito obrigada. Obrigada eu, e que é sempre um prazer partilhar o conhecimento com gente linda e maravilhosa como nós. Igualmente. Doutor Simão, obrigada pela confiança. Eu agradeço bastante. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem. O meu nome é Langevina Chiaga, que moderei este espaço. Voltamos a estar juntos numa próxima ocasião. Eu já disse uma vez que o Viva o Seu Potencial já é um estilo de vida. Então, vivamos o nosso potencial. Até a próxima.